Lembra de nós? Nós somos as estagiárias da professora Isabel, da faculdade onde ela dá aula. Eu me chamo Letícia. Eu me chamo Karina. E eu me chamo Amanda. E essa semana, juntamente com a professora Isabel, nós estaremos atuando no seu aprendizado, meu amor. E para isso preparamos uma semana muito divertida com o projeto Medidas de Tempo. E esperamos que você goste do nosso projeto. Então, conforme o vídeo anterior, agora iniciaremos o nosso projeto Medidas de Tempo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os objetivos do nosso projeto, que são compreender as medidas e expressões de tempo, identificar os diferentes tipos de medidas de tempo, relacionar as medidas de tempo com seu cotidiano. E as páginas que a gente vai utilizar são a página 30, 31, 32 e 33 da apostila que já está aí com vocês. E para a gente dar início ao nosso projeto, nós preparamos um videozinho para que você possa entender como foram criadas as medidas de tempo, desde o passado até a atualidade, até o momento em que estamos. Diferentes formas de medir o tempo. A humanidade desenvolveu diversas formas de registrar a passagem do tempo, antes observando a posição do Sol e a posição da Lua. O relógio de sol, a ampulheta, o relógio de areia, clepsidra ou relógio de água também eram muito utilizados. Ao longo da história, surgiram relógio de bolso, relógio de pêndulo, relógio de pulso e o relógio digital. Mas, por que medimos o tempo? Medimos o tempo para determinarmos a duração de momentos, horas, minutos, segundos, dias, semanas, meses e anos. O relógio pode registrar as horas, os minutos e os segundos. Já com o calendário, podemos entender o que é dia, mês e ano. Aqui temos os dias da semana. Ali temos o mês de outubro e o ano de 2020. Há diversas formas de medirmos o tempo. Qual será que você mais usa, hein? Então, gostou do videozinho? Conseguiu aprender e ver as diferentes formas de medidas de tempo? Conseguimos ver que conforme o tempo vai passando, foram atualizadas as formas de medir o tempo. Primeiro, nós medimos o tempo como? Com o Sol, com a Lua, vendo conforme estava a posição do Sol e a Lua, as pessoas conseguiam ver se era dia, se era noite, se era final de tarde, se estava amanhecendo, se estava anoitecendo. E conforme veio a modernidade, nós começamos a ter vários tipos de medidas de tempo. Nós tivemos uma variada forma de medir o tempo através do relógio de areia, o relógio de água, o relógio digital e outras formas de tempo que nós estaremos estudando durante essa semana. Agora eu vou passar a palavra da Amanda, que vai falar mais um pouquinho sobre as formas de contar o tempo. Agora vamos ler o texto falando sobre formas de contar o tempo. As primeiras formas de medir o tempo e organizar as atividades foram feitas com base na observação do dia e da noite e das estações do ano. Quando os seres humanos começaram a plantar e a colher alimentos, por exemplo, perceberam que cada planta se desenvolvia melhor em determinados períodos do ano. Por isso, marcar o tempo é muito importante. Atualmente, dividimos o tempo em partes menores, em horas e minutos. Essa divisão contribui para organizarmos nossas atividades diárias, como os horários de acordar, de entrar e sair da escola, de realizar as refeições, de se divertir e de dormir.
Então, aqui a Amanda leu e é o que nós passamos no videozinho para você. A importância do tempo. Com o tempo a gente consegue organizar a nossa vida, a nossa rotina. Você provavelmente deve ter um horário para ir para a escola, para fazer os deveres. E assim é com muitos outros afazeres da nossa vida. Mas isso nós iremos falar um pouquinho durante toda a semana. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre esse texto aqui, contando o tempo. Em muitas situações do nosso dia a dia, precisamos contar o tempo para organizar melhor nossas atividades. Para isso, usamos diferentes recursos, como o relógio e o calendário. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o relógio. Quando precisamos saber as horas, os minutos e os segundos, usamos o relógio. Esse objeto nos ajuda a organizar nossas atividades da melhor forma possível. Cada hora do dia é formada por 60 minutos e cada dia possui 24 horas. Olha só, aqui nós colocamos a imagem de um relógio. E nesse relógio, você vai ver que cada hora ali tem os minutos. Por exemplo, o 1 equivale a 5 minutos, o 2 equivale a 10, o 3 equivale a 15. E assim por diante, assim como você já estudou com a professora Isabel, que apresentou o relógio para você. E agora, então, a gente deixa essa perguntinha para você. Qual é o horário que o relógio está marcando? Vamos lá. Pense um pouquinho, reflita, lembre da aula da professora Isabel, que trabalhou o relógio com você, e fique atento nos ponteiros. Conseguiu achar? Conseguiu ver o horário? O ponteiro menor indica as horas. Como ele está antes do 3, como ele está antes do 4, então não é 4 horas ainda. Então ainda é 3 horas. E o ponteiro grande, que equivale aos minutos, ele está indicando qual minuto? Ele está indicando 40. Então são 3 horas e 40 minutos. Muito bem. Vamos para o próximo. E nesse, sem a ajuda dos minutos, será que vocês conseguem adivinhar que horas são? Percebe-se que o 9, o ponteiro menor aponta para o 9. Então, são 9 horas. O ponteiro menor indica os minutos. Vocês lembram quantos minutos é o número 1? Sim, são 5 minutos. Ou seja, é 9 horas e 5 minutos. Agora nós iremos falar sobre outra medida de tempo, que além do relógio, existe o calendário. Vamos lá? O calendário. Quando precisamos contar os dias, os meses e os anos, usamos um calendário. Por meio dele, podemos organizar e marcar nossos compromissos e saber datas comemorativas. Os calendários possuem o ano, os meses e os dias da semana. Cada ano tem 12 meses, já cada mês tem um nome e é formado por 30 ou 31 dias. Somente fevereiro, que tem 28 ou 29 dias, e cada semana tem 7 dias. Então, olha só, aqui nós temos o calendário. No calendário, você pode ver que está indicando qual mês? Muito bem, o mês de outubro. E qual é o ano que é esse calendário? 2020. E nós vimos aqui, ó, que nós temos o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado. Isso aqui são os dias da semana: domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E nós temos o sábado. O sábado e o domingo são os dias da semana de descanso, onde muitas vezes
o papai e a mamãe não trabalham, mas tem papai e mamãe que também trabalham no sábado. Já segunda, terça, quarta, quinta e sexta é o dia que você estuda, os dias que você tem aulinha, que você tem tarefa. E além dos dias da semana, nós temos aqui os dias. Por exemplo, que dia que é hoje? Hoje é dia 5. Dia 5 de outubro de 2020, que é segunda-feira. Conseguiu, meu amor, aprender um pouquinho do calendário? Agora, então, nós iremos relembrar quais são os meses que nós temos no ano. Vamos lá? O primeiro é janeiro, o segundo é fevereiro, depois de fevereiro vem março, depois vem abril, depois vem o maio, depois junho, julho, depois nós temos o agosto, depois o setembro, outubro, novembro e dezembro. Esses são os 12 meses que nós temos durante o ano. Você sabe? Sim, né? Porque muitas vezes nós temos amiguinhos que fazem aniversário em meses diferentes da gente. Nós temos datas comemorativas que eu tenho certeza que você conhece, o Dia das Crianças, o Natal, o Ano Novo. Cada uma dessas datas comemorativas tem um mês específico e um dia, que consta tudo aonde? No calendário. Agora, então, que você já estudou um pouquinho sobre as medidas de tempo, nós iremos realizar atividades. Vamos lá? Agora eu passo, então, a palavra para Letícia. Então, pessoal, depois da gente já ter trabalhado um pouquinho sobre as horas, sobre o calendário, a gente vai fazer as atividades da página 32 da apostila de vocês. Agora, a Lê vai ler para vocês um pouquinho sobre quais são essas atividades. A número 1, leia o poema abaixo e depois responda ao que se pede. Vamos ler o poema? O nome dele é Tic-Tac. Acordo com o seu barulhinho. Tic-tac. As horas ele me ajuda a contar. Tic-tac. O dia passou rapidinho. Tic-tac. Obrigado por me acompanhar. Esse poema é bem legal, né? E agora a gente vai falar sobre a outra atividade que a gente vai fazer. Letra A. A gente vai responder essas perguntas agora. O poema fala sobre que objeto? Qual objeto será que aquele poema que a gente acabou de ler quer dizer? Tem que pensar bem, hein? Esse objeto ajuda a gente todos os dias a arrumar a nossa rotina, organizar ela direitinho. Letra B. Para que ele serve? Para que aquele objeto serve? Em que situação do nosso dia a gente usa ele? A gente usa ele várias vezes ou a gente usa ele só um pouquinho? Letra C. Quantas horas tem um dia completo? Essa perguntinha a gente quer saber quantas horas tem um dia todinho, desde de manhã bem cedinho até a noite bem tarde. Número 2. Complete as frases abaixo de acordo com as atividades que você realiza em cada período do dia. Letra A. De manhã, eu costumo. Aqui vocês vão dizer o que vocês costumam fazer de manhã. Será acordar, tomar um banho, ir à escola? O que vocês fazem nessa hora? Letra B. À tarde, eu vou. Onde vocês vão à tarde? O que vocês fazem no período da tarde? Vão brincar? Fazem as tarefas? Saem com o papai e com a mãe? Letra C. À noite, eu gosto de. O que vocês gostam de fazer à noite? Brincar com o papai e com a mamãe? Descansar um pouquinho? Fazer outras coisas? Conversar com os amigos? Agora, vocês vão fazer assim, ó. Vão pausar um pouquinho o videozinho que a gente tá passando agora, para vocês tentarem fazer as atividades. E em seguida, a Lê vai ajudar vocês com as respostas. Combinado? Podem pausar. E agora, pessoal, que vocês já pausaram o vídeo e já fizeram as atividades, vamos tentar responder elas juntos? Então, o que a letra A dizia?
o poema fala sobre que objeto? A nossa resposta correta seria o relógio, não é mesmo? Porque é o relógio que faz tic-tac, ele que nos ajuda a acordar, ele tem um barulhinho, ele nos ajuda todos os dias. Letra B. Para que ele serve? Ele serve para marcar a passagem de um intervalo de tempo, as horas, os minutos, e assim a gente consegue saber o nosso dia a dia, como, por exemplo, às 7 horas inicia a nossa aula, para quem estuda de manhã, 1h30 para quem estuda de tarde. Letra C. Quantas horas tem um dia completo? Vocês conseguiram fazer essa também? O nosso dia inteirinho, ele tem 24 horas completas. E essas foram algumas respostinhas da nossa atividade. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer, hein? A atividade número 2, meu amor, é uma questão pessoal e que você poderá estar compartilhando na live quando nós realizarmos a nossa live ou também com a professora Isabel na live que ela realizará com você, ok? E agora, então, a Amanda irá realizar a página 33 com você. Vamos responder as atividades juntos, pessoal? A pergunta número 3 é: escreva os horários de sua rotina escolar. No início das aulas, vou colocar o que fazemos quando começam as aulas. Início do recreio, final do recreio e final das aulas. O que será que vocês fazem em cada desses horários? Coloca um pouco aqui pra gente. Pergunta 4 é: Wesley e sua família irão viajar do dia 21 ao dia 23 de novembro, voltando no dia 24. Observe o calendário abaixo. Pinte no calendário os dias que Wesley irá viajar com sua família. A B é: em que dia da semana Wesley viajará? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo? E quando ele voltará da viagem? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo? Agora podem pausar o vídeo e responder as perguntinhas e voltar depois para responder junto comigo. Como vimos na imagem, os dias pintados foi 22, 24, 22, 21 e 23. E o Wesley viajará quando? Qual dia vocês responderam? Isso mesmo, ele viajará no sábado. E quando ele voltará? Qual vocês colocaram? O dia correto que ele voltará é na terça-feira, no dia 24 de novembro. Então, essas foram as atividades de hoje. E agora, nós deixamos como deveres 2 tarefinhas. A primeira, você irá realizar a leitura do livro De Hora em Hora, de Ruth Rocha, que nós disponibilizamos lá no planejamento que foi enviado para o pai e para a mãe. E você irá ler somente a página 1 a 9, certo? E durante a semana nós iremos continuar a leitura deste livro. E o segundo deveres vai ser para a nossa live, onde nós pedimos para você separar uma foto sua, bebê, certo? Que nós iremos fazer uma dinâmica na live de quarta-feira e você também procurar aí na sua casa e ter em mãos na live um convite, pode ser um catálogo, um cartaz, uma carta que tenha alguma medida de tempo. Mas como assim medida de tempo? Pode ser um horário, uma data, um dia, um mês, certo? Então, você vai ver isto com o papai e com a mamãe, vai separar e deixar guardadinho para a nossa live de quarta-feira, junto com a professora Isabel, que terá uma dinâmica
com esses deveres, ok? E essa, então, foi a nossa aulinha de hoje. A gente preparou com muito amor e carinho. Esperamos que você tenha gostado, que tenha conseguido aprender um pouquinho sobre medidas de tempo e esperamos você amanhã, então, para assistir e aprender mais um pouquinho junto com nós sobre as medidas de tempo. Então é isso, pessoal. Vamos dar tchau para eles então, meninas? Vamos Tchau sim. e até amanhã. Pessoal, Tchau, até obrigada amanhã, por hoje. Até pessoal. amanhã.